Aleluia. A paz do Cordeiro de Deus então esteja com todos vocês, amém? Meus irmãos, logo que eu perdi minha mãe numa sala de cirurgia, há uns bons anos atrás, num culto memorial, foi contado um cântico que eu creio que já falei aqui, mas não custa repetir. O momento é apropriado e oportuno para isso. Há momentos na vida em que pensamos olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos pelo nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há outro cântico que diz que as minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade. As nossas provações nunca serão maiores que o nosso Deus, porque se nós dissermos que são, nós estamos colocando Deus numa situação de insignificância, e Ele é o Todo-Poderoso. Mas há um detalhe muito importante. Senta, por favor, perdoe. Há um detalhe muito importante. Nós só vamos vencer as provações não na força humana, mas na força do Espírito Santo de Deus. Gente, nós temos que ter uma compreensão clara do papel do Espírito de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus disse claramente: olha, eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei sós. Isto é, vocês não ficarão abandonados e nem sentirão orfandade. Mandarei o meu Espírito, que é o Consolador. Mas Jesus superou as nossas expectativas, que além do Espírito Consolador, vem o Espírito Ajudador, o Espírito Intercessor, o Espírito cheio de mansidão e de amor. Meus amados, nós só conseguimos, repito, vencer as provações na força do Espírito Santo. Ele é que está aqui, porque Jesus está à destra do Pai. O Espírito de Deus habita nos nossos corações. Manso Espírito, amoroso Espírito, sublime Espírito Santo de Deus. Walter Porto, eu sei que você está aí, e eu sei que você estaria aí porque Deus me falou para trazer uma palavra específica para você, e eu vou dizer o que Deus mandou dizer para você. Walter Porto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, efêmeras, e as que não se veem são eternas. Palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Walter, esta é a palavra para você, Walter Porto. Toma posse. Em nome de Jesus. Nós ministramos aqui na quarta-feira, o Senhor deu uma direção para que ministrasse com os enfermos que aqui estavam e pelos que também não estavam, porque há muita enfermidade, não só aqui. A enfermidade tem sido realmente algo que tem se estendido de maneira muito intensa nos dias de hoje. Não somente dentro das igrejas, mas em todos os cantos. E é interessante, meus amados, que quando nós realmente queremos orar pelos irmãos que estão passando por enfermidade, nós muitas vezes dizemos até no sentido de confortá-los. Eu entendo o que você está passando. Mentira. Eu não entendo o que nenhum irmão ou irmã está passando que diz respeito à questão de uma enfermidade, principalmente quando as enfermidades são mais difíceis, mais extensas, mais duradouras, mais pertinazes. Mas o Senhor conhece nosso coração e sabe que na verdade não é intuito nosso mentir, mas sim lançar uma palavra de conforto. Você sabe quando é que eu vou sentir realmente o que o meu irmão está sentindo? Quando eu tiver compaixão, quando eu tiver empatia. São duas palavras que caminham juntas, são uma simbiose, são irmãs gêmeas. Era exatamente o que Jesus sentia. Jesus sentia compaixão pelas almas. Jesus sentia uma empatia tremenda. Jesus sofria exatamente o que as pessoas sofriam. Nós só vamos chegar à estatura do varão perfeito quando nós dermos plena e total liberdade para o Espírito de Deus agir. E quando nós compreendemos, entendemos que é nosso papel
neste contexto da comunhão, da unidade, da coinonia do povo de Deus, de intercedermos uns pelos outros, não mecanicamente, mas realmente buscando sentir aquela empatia que Jesus sentia. E algo que me preocupa muito, meus amados, é que oramos aqui, Deus ministrou, Deus falou, Deus realmente algo muito claro. E na quinta-feira, mais um irmão cai hospitalizado, que é o Vitor Hugo, com diverticulite. Eu não sei o que Deus quer efetivamente com cada um de nós, de maneira individual e particular. Mas eu sei o que Deus quer com a igreja. Deus quer dar uma sacudida na igreja. Deus quer dar realmente uma movimentada na igreja para que nós possamos nos posicionar, para que possamos realmente ter compaixão e empatia pelos que sofrem, pelos que padecem. É difícil? Claro que é difícil. Nós estamos com a correria desenfreada dessa vida secular e muitas vezes não temos tempo nem para respirar, entre aspas falando. Disse quarta-feira e repito aqui hoje, não sou um coitadinho, porque estou com uma paralisia facial periférica. Não sou um coitadinho. A palavra de Deus diz que todas as coisas do Senhor cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E vamos aí, com as provações da vida, com as lutas da vida, mas sabendo que o Espírito de Deus está lá, intercedendo junto ao Pai, na presença do Senhor, por cada um de nós aqui, com gemidos que nós não conseguimos discernir, porque é algo extremamente profundo que foge à nossa capacidade humana de entendimento e compreensão. Mas nós temos que entender, repito mais uma vez, o papel fundamental do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Dito isso, eu quero dizer que todas as ministrações, todas as pregações, todos os sermões, eu dou nome, claro, mas eu não costumo falar nome de sermões aqui, porque eu acho como algo um tanto quanto irrelevante, mas hoje se torna relevante. E o que eu quero compartilhar e trazer a esta parcela mística do corpo de Cristo aqui estabelecida é o seguinte: quando andamos pelos difíceis vales da vida, todos nós, e evidentemente eu estou usando a primeira pessoa do plural, estou incluído sempre, todos nós queremos na verdade estar no monte, todos nós queremos estar em comunhão permanente com o Senhor, recebendo as benesses do Senhor e ouvindo realmente a voz do Espírito Santo e o mover de Deus nas nossas vidas. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos amados de Deus? O Senhor só vai verdadeiramente tratar conosco e falar conosco quando nos levar aos vales da vida. Porque vale, na verdade, simboliza o quê? Tipifica o quê? Caracteriza o quê? Lutas, dores, provações, decepções, desilusões, enfermidades, morte e uma série de situações que tocam no mais profundo da nossa alma e nos trazem angústia, nos trazem ansiedade, nos trazem realmente desconforto emocional e muitas vezes trazem-nos uma doença que ela sai do psicossomático e lança no nosso corpo. É necessário que muitas vezes nós caminhemos pelos vales para que o Senhor trate conosco. Querem ver? Vamos pegar alguns exemplos do Velho Testamento de homens que andaram pelos vales, mulheres que andaram pelos vales. Vale no sentido metafórico, exatamente como eu disse agora aqui. Observem, Jó. Olhem o que passou aquele homem, como está relatado no livro de Jó. Eu pergunto, será que nós teríamos condições de passar por 5% do que Jó vivenciou? Difícil. Outro exemplo, Elias, um homem que não passou pela experiência da morte física, chegou um determinado momento da vida, se escondeu de uma caverna e pediu: Senhor, tira a minha vida porque eu não aguento mais as perseguições de Jezabel. Outro exemplo, Noemi, que saiu da casa do pão e foi para a terra estranha, onde deuses estranhos eram cultuados, e lá conheceu a sua nora. E as duas passaram muitas dificuldades, porque a sua nora seguiu. Noemi e Ruth. Outro exemplo, Jeremias, o profeta chorão, mandado ao Senhor pregar para aquele povo de alma dura, de dura serviço.
se queixou, se lamentou, inclusive amaldiçoou o dia em que nasceu. Mas em momento algum o Senhor deixou que a coisa descambasse. Mesmo enfrentando aquelas dificuldades, Deus estava ali com Jeremias no sofrimento, na dor, na desilusão. Um outro exemplo muito claro, eu não sei bem se são 78, 76, são 70 e poucos salmos, se não estou enganado, que escreveu Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E uma coisa que me incomoda muito é ver muitas pessoas dizer: cristão não pode passar por decepção, cristão não pode passar por depressão, cristão não pode ser atacado por essas coisas. Meus irmãos, muitos e muitos salmos de Davi manifestam claramente ali o desespero, a aflição, a dor, a angústia, o sofrimento daquele homem diante das adversidades que a vida lhe impôs. O rei Davi, o salmista Davi, o guerreiro Davi, repito, um homem segundo o coração de Deus. Passamos para o Novo Testamento. Paulo, naufrágios, prisões, fome, nudez, perseguições, morte terrível e outras coisas mais. Pedro, João, degradado lá na ilha de Patmos. Estevão, primeiro mártir. Eu nem me refiro à pessoa de Jesus, porque verdadeiramente Jesus está à parte de tudo isso. Mas interessante, João Batista pregou aonde? Do deserto. Deserto tipifica um vale de aridez. Jesus foi enviado aonde? Para ser tentado? Ao deserto. Ora, se nós somos cristãos, portanto, pequenos seguidores de Jesus, significa dizer que nós temos que passar pelas mesmas situações que Jesus passou. Está muito claro na palavra de Deus. Mas aí a nossa alma geme, o nosso corpo desfalece, porque na verdade nós não estamos alicerçados na força do Espírito Santo. E nós cantamos: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem, o quê? Separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amados de Jesus, é na força do Espírito Santo, onde Ele está sendo colocado nas nossas vidas, que lugar o Espírito Santo tem ocupado nas nossas vidas. Oh Deus amado, há um ditado árabe que diz, e talvez muitos de vocês conheçam esse ditado: somente sol e nenhuma chuva, aridez, seca, deserto. Muita chuva e nenhum sol, inundação. Dias sombrios, dias cinzentos, dias tenebrosos. Amém? É assim ou não é assim? É assim. Então, meus irmãos, sem chuva, os dias se tornam extremamente áridos. A vida é totalmente árida. Sem sol, a vida é encharcada e totalmente sombria. Então nós temos vitórias e provações, alegrias e tristezas, que é exatamente o que tipifica isso que eu estou falando em função deste ditado árabe. Então a vida é feita de tempos bons e tempos não muito bons, ou se você quiser, pode dizer tempos difíceis. Mas esses tempos difíceis obrigatoriamente vão nos fazer amadurecer espiritualmente, porque nós aprendemos a depender mais do Senhor. Graça, abundante graça, maravilhosa graça. Ou seja, a graça de Deus passa a ter lugar de destaque, de primazia nas nossas vidas quando nós enfrentamos essas adversidades, porque se não for ela, certamente pereceremos.
Mas eu mais uma vez volto a referir, nós estamos tão assoberbados, tão tomados pelo secularismo que nos cerca, que nós nos esquecemos das coisas mais rudimentares da palavra de Deus. Não é uma crítica, meus amados, estamos todos no mesmo barco, é apenas uma constatação. E as coisas acontecem, há permissão de Deus para que aconteça, para que o Senhor comece a tratar no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, para que verdadeiramente nós possamos entender e compreender que a nossa suficiência não vem do homem, nem das circunstâncias, muito menos, mas que a nossa suficiência em todos os aspectos da vida veio única e exclusivamente do Senhor. E eu digo aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. Oh, minhas provações não são maiores do que o meu Deus, porque tu estás aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, és tu que está nos fortalecendo na nossa pequenez, na nossa fraqueza humana, Senhor. E que esta palavra nesta noite, Deus, possa verdadeiramente encontrar guarida em todos os corações que aqui se encontram. Que não seja apenas mais uma palavra, Senhor, mas que possamos retê-la na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a vida é feita de alegrias e de tristezas, de vitórias e de derrotas, de sucessos e de fracassos, de montanhas e de vales. Eu estou num vale, agora entendo a minha situação. Vou glorificar a Deus e dar graças a Deus quando estou na montanha, na bonança? Não. Eu e vocês, todos nós temos que glorificar Deus nos vales e montanhas, rompendo em fé, em nome de Jesus Cristo. Mas quando nós andamos no vale, não estamos sós, evidentemente. Há uma boa notícia, sim. Há uma bela notícia também, mas acima de tudo uma notícia excelentemente intensa. Deus está presente, principalmente quando passamos pelos vales escuros, sombrios e difíceis da vida. Aleluia. O Salmo 23:4, que eu citei aqui na quarta-feira e repito aqui, e vocês não precisam nem pesquisar na sua Bíblia. Quando a minha voz empolar, por favor, me perdoe, mas em alguns momentos vai escapar, mas não tem problema, está tudo bem, o Senhor está aqui. Então no Salmo 23:4, o salmista Davi está dizendo, olha, é um versículo extremamente conhecido de todos nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e teu cajado me consola. E eu disse aqui na quarta-feira e volto a referir, quando fala no consolo, é uma palavra extremamente abrangente em todos os aspectos da vida, meus irmãos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque o Senhor está contigo e o cajado do Senhor consola você, porque você é de Jesus, aleluia! Oh, glória a Deus! Na Bíblia, na palavra santa, o termo vale é sempre empregado com referência a tempos extremamente difíceis e dolorosos da vida. É assim, é exatamente assim. Agora eu quero trazer a vocês alguns exemplos de vales. Não precisa buscar lá, se você quiser tomar nota para depois conferir se o que eu estou dizendo tem realmente comprovação bíblica, faça, mas fique aqui fixado um pouquinho no que eu estou compartilhando com você. Josué 7:26. Esse homem de Deus fez referência ao vale da desgraça, vale de Acor. Salmo 84:6 na parte A. Davi menciona o vale árido, que é o vale de Baca. Então Josué fala vale de desgraça, Davi, vale árido. Oséias 2:15.
cita o vale da aflição, também chamado de acordo como o anterior que eu falei, lá de Josué. Mas ele diz: o Senhor o transformará em porta da esperança. Então, este vale da aflição a que Oséias se refere, é citado em que o Senhor o transformará em porta da esperança. E não é essa fajuta que tinha aí no templo de Silvio Santos, não. É a porta da esperança celestial, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Mas tem mais. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos, que tipifica, simboliza o quê? Morte. Ausência de vida, melhor dizendo. E no Salmo 23:4, que eu acabei de referir a vocês, Davi fala do vale da sombra da morte. Tem mais vales, mas eu me detive somente nesses poucos. E quando Davi fala aqui no vale da sombra da morte, ele está dizendo em hebraico que essa expressão significa: é o vale de uma escuridão extremamente profunda. Vale da sombra da morte, escuridão extremamente profunda. Essa água aqui dá para beber? Vimos 5 vales. Algumas verdades sobre os vales. Gente, não adianta tentarmos escamotear ou querer saltar fora. Não adianta. Vales, o povo de Deus não tem como evitar a sua passagem pelos vales. É algo inevitável. Dia mais, dia menos, você vai ter que andar num desses vales aí. A palavra de Deus diz. Não tem como verdadeiramente confrontar a palavra de Deus. Ou você está passando por um vale, ou certamente em outros momentos da sua vida você vai passar pelo vale. Repito, não há como fugir em absoluto disso. Mas em João 16:33 está ali o Senhor Jesus dizendo: olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Quando nós estamos passando por aflições, significa dizer que nós estamos andando por um vale, seja da sombra da morte, da aridez, vale dos ossos secos, o vale que você entender ou que Deus lhe colocar. Mas não perca o ânimo. Não perca o ânimo, porque Jesus disse: eu estou no controle da situação. E aí entra efetivamente a amorosa e sublime pessoa do Espírito Santo, nos impulsionando a avançarmos pelo vale, em busca realmente de um novo monte, de uma nova vida. Fato é que neste mundo, meus irmãos, experimentamos sofrimentos, tristezas, enfermidades, perdas. Temos os nossos tempos de frustrações, de fracasso, de cansaço, de enfado. Quando você sentir que isso está acontecendo na sua vida, saiba que você está em uma travessia pelo vale. Mas, muito mais que saber isso, é necessário que você entenda e compreenda, tome posse e tenha fé, que você não está sozinho neste vale. Até porque se nós andarmos sozinhos por este vale, nós não saímos de lá com vida. O Espírito de Deus está conosco. Aleluia. Então, não nos enganemos. Os vales fazem parte da nossa vida. E algo que eu quero deixar bem claro para a igreja aqui é que se filho de Deus não passa por vales, alguma coisa está errada. E não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que diz que nós vamos ter que passar pelos vales. Lá nós somos forjados, lá nós somos testados, lá nós somos burilados, lá nós somos moídos, lá nós mortificamos a nossa carnalidade, e lá, quer queira ou quer não, na dor nós vamos aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Não tem como mudar este quadro. Segundo lugar, vales são imprevisíveis.
Não aviso quando chego na nossa vida e nem tampouco diz, prepara-te que tu está entrando para o vale. Quando menos esperamos, abre uma porta e a situação está diante de nós. Alguns viram domingo, quando eu saí daqui, eu estava com a sensação de que estava tendo um AVC, porque eu sou diabético, tenho história familiar de pai e mãe que morreram de problemas cardíacos. Tentei sair o mais a francesa possível, mas alguns viram. Na verdade, era essa tal de paralisia. Mas a pressão estava 16/10. A minha pressão normalmente é 12/8. Como eu disse a vocês, a coisa psicossomática, ela explode realmente no corpo e traz uma resposta muito grande. Mas por favor, não tenham pena de mim, não, só orem por mim, tá? Porque eu sou vencedor em Jesus Cristo pela Santo Espírito Santo. Aleluia. E vamos sair dessa, todos nós que estamos, não porque nós sejamos bons e fortes, meus amados, mas nós vamos na força do Espírito Santo, em nome de Jesus, para glorificar o Deus Pai. Nós vamos sair dessa. Nós estamos com 3 casos de paralisia facial aqui, né? Começou com a Cibele, que eu tenho encontrado todos os dias na fisioterapia, passou pela Juscelia, eu nem sei se ela está aí, e agora chegou em mim. Mas isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar, viu? Hoje eu descobri mais 3 casos aí que está acontecendo. Amém. E vamos pelos vales. Os que não têm Jesus no coração não compreendem o que está acontecendo. Agora nós que temos o Senhor como nosso baluarte, nosso alicerce, nossa estrutura e nosso orientador, nós estamos entendendo que é um processo de purificação na nossa passagem pelos vales. Então, repita, eles são imprevisíveis. Eles ocorrem quando menos esperamos, surgem nas horas menos esperadas, chegam de repente, não bate a porta e não dão anúncio nenhum, e você fica realmente, você é apanhado, como dizia no meu tempo de criança, de calças curtas, sem saber o que fazer. Mas amém, porque o Senhor tem misericórdia e graça abundante sobre nós. Então eu quero dizer a você que um dia que nos começa extremamente ensolarado pode transformar-se de uma hora para outra num dia de terrível temporal, de grandes tempestades. Assim é comigo, assim é com você e assim é com a vida de todos nós. É assim mesmo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui como igreja militante, nós vamos padecer e passar por essas aflições, lutas e provações, porque na verdade vivemos num mundo totalmente corrompido, num mundo onde realmente as coisas contrariam aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Não estamos imunes a nada. Terceiro lugar, os vales são imparciais. O que eu quero dizer com isso? Ninguém está livre de frequentar o vale. Nem que você não queira, você vai chegar lá. Ninguém nesta vida temporal e terrena está isento de dor e de sofrimento. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem os filhos de Deus e nem os ímpios. Porque o sol brilha para todos. Ninguém recebe passe livre dos problemas e das dificuldades da vida. Ninguém. Lembra que eu citei aqueles exemplos do Velho e do Novo Testamento, rapidamente. Então, gente, não tem como fugir dessa situação. Resumindo, Mateus 5,45 diz que realmente o sol e as tempestades vêm para todos. Está lá na palavra de Deus. E por favor, sem que apontemos dedo, o cristão fica assim. É humano, é suscetível. Fica decepcionado, fica doente, sofre tragédias, sofre perdas, tem dores, perde pessoas queridas, tem dificuldades financeiras e aí vai. Esta imunidade nós não temos ainda. Mas eu quero repetir e deixar muito claro que nós não andamos sozinhos por esses vales escuros, por esses vales áridos, por esses vales tenebrosos. Meus irmãos, a presença do bom pastor, pelo seu Espírito Santo, por que nós chamamos ele de Deus Emanuel? Porque é Deus conosco. Aleluia. Você tem chamado o Senhor de Deus Emanuel? Você tem se lembrado que o Senhor também é Deus Emanuel, Deus conosco em todas as circunstâncias, em quaisquer situações? Se não tem lembrado, lembre.
Ele é Deus Emanuel, e Ele vai estar conosco principalmente quando atravessarmos esses tenebrosos vales. Josué 1:5, na parte B do versículo, há uma magnífica promessa de Deus para o seu povo, e nós temos que tomar posse disto. Está lá escrito, olhe bem, diz o Senhor: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso é para a igreja, meus amados. Não te deixarei e nem te desampararei. Você toma posse disso? Em nome de Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Oh! Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias a ti, Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. É para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Aleluia. 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 Tome posse, em nome de Jesus. Em Mateus 28:20, Jesus também diz categoricamente, lembrem disso. Eu estou trazendo uma versão mais moderna, mais contemporânea, para que vocês possam entender claramente. Lembrem disso, Mateus 28:20, Jesus falando textualmente: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos, isto é, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu estou com vocês todos os dias. Então Jesus está conosco na montanha, no vale e na montanha, na alegria, na tristeza, nas derrotas e nas vitórias. E aí nós só nos lembramos, Jesus está conosco nas vitórias. Não, estou contigo todos os dias, em todos os aspectos, em todas as situações. É isso que Ele nos promete e nós tomamos posse, aleluia. Afinal de contas, de onde procedem os vales? De onde vêm os vales? Em primeiro lugar, do diabo. Opa, que é isso? Sim, do diabo. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas tem um prazer mórbido em ver as pessoas, principalmente os filhos de Deus, andando pelos vales. Só que ele, na verdade, talvez não se dê conta que os filhos de Deus, quando andam pelos vales, estão acompanhados pelo Espírito do Senhor. Ele é desmascarado, porque ele é um mentiroso por excelência. Ele é o rei das ciladas, ele é o rei das astúcias, ele é o rei das mentiras, ele é o rei de tudo que há de ruim e de mal na face desta terra. Como eu provo biblicamente que o diabo também quer nos levar muitas vezes ao vale? Está lá, 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando. Olhem bem, Pedro dá um recado claro: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, devorar, na versão mais contemporânea. Está claro, né, meus amados? Ele está por aí. E convenhamos, o diabo não vai querer levar ninguém para a montanha, porque lá tipifica, na verdade, a proximidade com Deus. Ele quer levar para a aridez da vida. Agora, por favor, me entendam bem, eu não estou aqui dizendo que eu estou no vale, que você está no vale, quem quer que esteja no vale está, porque o diabo está nos levando, por favor. Eu não disse isso, jamais vou dizer. Deus é Senhor soberano de todas as coisas e eu sei o que Deus está fazendo. Não sejamos como alguns irmãozinhos nossos, um tanto quanto radicais aí, que acham que qualquer coisa que acontece na vida é pecado. Mas vem cá, eu peco todo instante, todo momento, e você também. Se fosse assim, então nós estaríamos a vida inteira no vale. O pecado é inerente ao ser humano. O importante é que nós confessemos nosso pecado, nos arrependamos dos pecados e mudemos o curso da vida. Só não há perdão, pecado contra o Espírito Santo de Deus.
Agora, claro, Deus não quer saber de pecado de estimação, pecado intencional, pecado deliberado, ou seja, que brinquem com ele. Então vamos parar com essa história que o irmão está lá no vale porque está pecando. Você não está? Eu estou. Todos nós estamos pecando. Todo dia, todo instante. Mas o Senhor é misericordioso e nos perdoa. Segundo lugar, o vale procede do próprio homem em função das nossas atitudes que nos distanciam da presença de Deus. Por quê? Porque não consultamos ao Senhor. Lembra de Saul? Pois é. As consequências dos nossos atos insanos, ou seja, quando não consultamos a Deus, certamente se tornam muito fortes. Comprovação bíblica do que eu estou dizendo. Juízes 18, versículo 5. Eu estou trazendo aqui, gente, repito, porque as suas versões estão um pouco diferenciadas, mas as palavras evidentemente são sinônimos. Contemporânea. Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Vamos consultar a Deus para que possamos saber que o caminho que escolhemos vai ser um caminho de prosperidade e não um caminho de dores e extremas dificuldades. Em terceiro lugar, os vales procedem de Deus. Você lembra que no início eu falei aqui que Deus nos conduz ao vale. Mas eu quero que fique muito claro nesta noite, e eu sei que você sabe, vai compreender, que Deus não tem prazer algum em nos fazer andar pelo vale. Mas é lá que Ele realmente nos testa. É lá que Ele quer nos fazer totalmente dependentes dEle. É lá que nós somos burilados. É lá que nós somos lapidados. É lá que nós passamos pelo fogo da purificação. Amém, igreja? Amém? Amém. 1 Pedro, comprovação bíblica do que eu estou dizendo. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, perdão, versículo 6, na parte B. Está aí pulando a voz, mas vamos lá. Ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. Não é tentação não, tentação vem do diabo, tá, gente? Quer dizer, tentação é carnal, mas tem a setinha lá na nossa mente, tá? Então, é exatamente isso, ó. Tá? Ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. Nunca confunda provação com tentação. Provação vem do Senhor. Tentação é humana ou diabólica. Mas tem mais. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. E o Senhor trouxe para o Walter isso. 2 versículos, aqui é um só. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. O Senhor está dizendo assim, olha, não sejam imediatistas porque eu estou no controle. Mas todos nós somos imediatistas porque quando geme a nossa alma e quando a nossa carne sente dor, meu Deus, nós gememos. Então, uma glória enorme e eterna muito maior do que o sofrimento, do que o padecimento, do que a dor, do que o desconforto deste vale que nós não queremos frequentar. Mas, guardem bem, toda passagem pelo vale nos transforma, nos amadurece, e mais que tudo, nos faz aprender a depender do Senhor. Muitas vezes queremos agir na nossa força, achando que somos os melhores e que temos consciência de que aquilo que estamos fazendo é o melhor. Mentira. Isto é autossuficiência, isso é prepotência, isso é arrogância. Nós, como diz a própria palavra de Deus, somos miseráveis diante do Senhor. Miseráveis. Deus. A fé no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Esta fé que é dom de Deus, ela se desenvolve muito mais na nossa vida quando nós estamos passando pelas tribulações do vale da sombra da morte, do vale árido, do vale dos ossos secos. A fé então se desenvolve nos vales que a vida nos impõe. Observe uma coisa, meus amados de Deus. O Senhor está muito mais interessado no nosso caráter, na transformação do nosso caráter.
Deus está mais interessado na nossa integridade. Aqui, de que propriamente no nosso conforto ou na nossa conveniência. Então, para Deus importa o nosso caráter e a nossa integridade moral, e muito menos o nosso conforto e a nossa conveniência. Até porque, se você pegar os exemplos daqueles homens e mulheres de Deus, você vai ver que eles não tinham conforto nenhum e conveniência muito menos, e jamais deixaram de fazer a vontade do Senhor. Deus quer, quando nos faz entrar pelos vales, nos fazer semelhantes a Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de... Então Deus quer nos fazer semelhantes a Jesus quando adentramos os vales. Agora observem, em momento algum o Filho do Deus vivo, Deus Emanuel, Deus que se fez carne, em momento algum, jamais o Senhor Jesus esteve isento de qualquer aflição na vida. Momento algum. E cá para nós, é um processo doloroso, é um processo que mexe com a nossa estrutura física, emocional, psicológica e mental. É um processo que verdadeiramente nos agita tremendamente. E aí eu fico pensando aqui com meus botões, não só agora, mas quase que constantemente. E fico dizendo para Deus: ah, papaizinho querido, se não fosse pela tua graça, eu certamente teria sido consumido, porque em mim não há nada de útil e muito menos de agradável. Mas aí o Senhor vem e diz assim: mas é você que eu quero, é você que eu teci desde o ventre da sua mãe. Eu vou te levar aos vales, sim, você vai, mas para que você realmente aprenda a depender de mim, e para que você realmente entenda que melhor é estar comigo do que se banquetear com os manjares do mundo. Ah, Deus, eu gemo, Senhor, eu gemo, porque nós queremos conveniência, nós queremos comodidade, nós queremos zona de conforto, nós não queremos andar nos vales, Senhor, nós queremos andar nas montanhas, Senhor. Nós cantamos, Senhor, queremos ver a tua face, mas quando nós se vemos a tua face, nós vamos cair como que mortos, desfalecidos, Senhor. Porque ver a tua face significa contemplar a tua glória, Deus. Na verdade, o que nós queremos de ti é a unção, porque é prazeroso ao nosso espírito, Deus. Mas tu quer nos fazer andar pelos vales, papaizinho. Seja feita a tua vontade, mas continua nos sustentando e nos fortalecendo, porque eu sei que existem tantas pessoas que estão aqui nesta noite, Deus. Algumas eu sei, outras eu não sei, que estão passando por um vale difícil. Um vale que parece que não passa, Deus. Um vale que parece que verdadeiramente tem quilômetros, centenas de quilômetros, e que parece que não há luz no fim do túnel. Mas a tua palavra nos diz nesta noite, Deus, que nós transporemos os vales na força do teu Espírito Santo, e que contigo nós enxergaremos a luz que é Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você que está no vale, fica firme. Fica firme, fica firme. Te agarra com Jesus aí e geme com o Espírito Santo. Mas meu amado e minha amada de Deus, não desiste, hein? Não desiste. Não entrega teus pontos, porque Deus verdadeiramente sabe qual é o limite de cada um de nós. Deus sabe o teu limite, viu? Você está achando que está difícil, que você não está conseguindo resistir, mas se está seguindo esse vale tenebroso na sua vida, é porque Deus ainda tem mais alguma coisinha a fazer aí. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas vamos andando de glória em glória na dependência do Senhor. Aleluia. Ah, meu Deus. O que nós podemos fazer quando passamos pelos vales? Eu já estou me encaminhando para o final desta breve ministração. Em primeiro lugar, recusar o desânimo. O que é líquido e certo, por mais que sejamos extremamente espirituais, que a nossa carnalidade vai nos fazer gemer e vai querer nos encher de desânimo quando o vale bate a nossa porta. Ou será que com você não é assim?
Agora eu sei, eu entendo, reconheço que humanamente possível é difícil nós rejeitarmos e na verdade nós recusarmos o desânimo. Por isso que eu estou sendo extremamente repetitivo e didático aqui. Só na força do Espírito Santo. Só na força do Espírito Santo. Olhem bem o que Davi diz lá no Salmo 23. Olhem bem. Ainda que eu ande, não é isso? Ele não está dizendo ainda que eu corra, ainda que eu entre em pânico e pare, ou ainda que eu fuja, ou ainda que simplesmente rodeie o vale. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não adianta correr, não adianta querer fugir e rodear, porque é aquilo que tem que acontecer. E o que significa andar? Andar, meus irmãos, significa dar passos firmes, concretos, conscientes. Mas como é que eu vou dar passos firmes e concretos e conscientes, todo estropiado, esgualepado, como diz o gaúcho? Espírito de Deus nos sustentando. Isto é fundamental, senão nós morremos no vale. Deus está conosco, Emanuel. E Davi está dizendo nesse Salmo 23, olha, eu vou enfrentar esse vale. Eu vou enfrentar tantos vales quanto o Senhor colocar diante de mim, porque eu sei que Ele está comigo. Então nesta noite o Senhor nos diz, ei você, na força do Espírito Santo, diga, eu te rejeito desânimo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não podemos rodear o vale. A passagem pelo vale se faz obrigatória. Segundo lugar, o que fazer durante esta passagem tenebrosa? Recusar o medo. Recusar o medo. Davi diz, não temerei, nesse mesmo salmo, não temerei, isto é, não terei medo. Por quê? Porque tu estás comigo, ou seja, Deus está com ele. Gente, se Deus está conosco, nós temos que rejeitar o medo, porque como posso ter o medo se Deus está comigo? É uma contradição. Se Deus está comigo, eu não tenho medo. Na verdade, muitas vezes nós esquecemos o Espírito Santo e aí o terror bate e nós nos abatemos. Nós somos assim pela própria natureza humana. Nós temos que focalizar no Senhor e não no problema que enfrentamos quando passamos pelo vale. O Salmo 34, 18 nos traz algo também muito didático nesta noite. E assim nos diz a palavra de Deus. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nós precisamos realmente quebrantar o nosso coração diante do Senhor, ou seja, temos que tirar a arrogância, a soberba e a autossuficiência de nós, para que o Senhor possa verdadeiramente estar juntinho a nós, próximo a nós. E consequentemente Ele salva os que têm o espírito abatido. Abatido porque estão pelo vale da sombra da morte. Jeremias, o profeta chorão, que escreveu aquelas lamentações que chega a condoer os nossos corações, diz lá no seu livro, capítulo 29, versículo 11, o seguinte: tome posse, igreja, é para todos nós. Tomemos posse nesta noite, nós temos que aprender a tomar posse das promessas da palavra de Deus. Está aqui o Senhor falando hoje, hein? Porque isso não fui eu que inventei, está na palavra de Deus. Conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E evidentemente este futuro é na pátria celestial, na Nova Jerusalém. É o bem mais precioso que um filho de Deus, que uma filha de Deus
pode verdadeiramente almejar. Amém? Aleluia? Amém. Você vai ficar sabendo nesta noite, alto e bom som, que Deus promete pela sua palavra, em várias passagens, estar conosco quando passamos pelo vale. Não importa que vale seja, não importa, mas Deus promete estar conosco. Em cada passo, em cada caminhada, segurando a nossa mão, nos conduzindo e dizendo: não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. E você, o Espírito habita na sua vida. Aleluia. Em terceiro lugar, nós temos que aprender, quando passamos pelo vale, a confiar na proteção de Deus. O mundo não conhece o Senhor, o mundo entra em desespero quando entra no vale, mas nós temos que aprender a confiar na proteção, isto é, na providência de Deus. Davi declara no mesmo Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já disse para vocês que consolo tem uma abrangência extremamente ampla e engloba todos os aspectos da nossa vida. Está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, dois instrumentos básicos na vida de um pastor, que usa para guiar e proteger as ovelhas. E eu estou falando aqui então, acima de qualquer coisa, do bom pastor, que guia nós que somos as ovelhinhas do seu aprisco. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Nesta noite, meus amados, de maneira muito simples, muito didática, muito sucinta, mas muito direta, o Senhor está falando conosco. A palavra de Deus está ecoando aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz a esta igreja neste exato momento. Você não está aqui por acaso, eu sei que é um chavão, mas é uma realidade. Você não está aqui por acaso. Quando você passar pelo vale, diz o Senhor, eu o defenderei. Quando você passar pelo vale, eu o protegerei. Quando você passar pelo vale, eu o guardarei. Quando você passar pelo vale, eu o sustentarei. Quando você passar pelo vale, eu o ampararei. Quando você passar pelo vale, eu estarei contigo em todos os instantes, em todos os momentos. Aleluia. Aleluia. 34:19, mais um salmo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Muitas são as aflições do justo. Quem são os justos? Nós. Não que haja inteireza de justiça nas nossas vidas. Nós somos justos porque justificados somos pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Então, você já sabe que as suas aflições podem ser muitas, mas o Senhor de todos vai livrá-lo. Amém? Nós temos que aprender a tomar posse das promessas de Deus. Não é crítica não, porque isso também acontece comigo, mas quando a gente começa a gemer em função das dores, a gente até esquece. Mas o Senhor nesta noite nos traz a memória, para que nós possamos introjetar não somente no nosso cérebro, mas fazer com que desça também não ao nosso coração, que é pura emoção, mas ao nosso espírito, onde trabalha o Espírito de Deus, e aí assim, nós guardamos a palavra, e ela vai verdadeiramente vivificar as nossas vidas, principalmente quando estivermos no vale. Amém? Deus está conosco, nos encorajando. Deus está conosco, nos guardando. E agora sim encerro. Como eu declarei no culto de oração de quarta-feira, e aqui a presença de Deus se fez manifesta também, glórias ao Senhor. Repita agora, o que está lá em Isaías 41:10. Se você quiser abrir, agora abra. Isaías 41:10 nos diz nesta noite, encerrando essa predicação: não temas,
porque eu sou contigo. Olha bem, não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, não tenha medo, meu filho e minha filha, porque eu estou realmente controlando o teu andar, o teu caminhar, o teu viver. Não te assombres, isto é, não te aterrorize, nem te atemorize, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. A força não é do homem, repito, a força é do Espírito de Deus, que é um dínamo, é uma dinamite, é uma potência. Eu te fortaleço. Se você for lá no grego ver realmente a força do Espírito Santo, é semelhante de um dinamite. É um dínamo, é uma potência. Eu te fortaleço, eu te ajudo, em todos os aspectos da vida. Eu te sustento, não é só alimentação para saciar o nosso corpo físico, mas principalmente o alimento espiritual, o maná celestial. Mas eu te sustento com a destra da minha justiça. Simplesmente, Deus engloba tudo no que diz respeito à assistência, à atenção, ao amor, à graça, à misericórdia, ao perdão que Ele derrama sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, que efetivamente dão liberdade para a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Vamos ficar em pé, por favor? Os irmãos do louvor. Aleluia. 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 Te aplaudimos, Senhor. Com tudo que temos, com tudo que somos, te adoramos, te aplaudimos. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glórias ao que era, que é e que há de vir, ao soberano Deus, ao potente Deus, poderoso Deus, gracioso Deus, bendito Deus, misericordioso Deus, paciencioso Deus, sublime Deus. Aleluia! Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.